Amém. Benção, gente, agradeço o convite do Paulo. Esses últimos dias, essas últimas semanas têm sido bem corridas, bem sufocantes. Quem vê nossas stories aí cantando Mamma Mia, não imagina o que a gente passa para chegar até lá, né? Mas tem sido dias bem desafiantes. A Tainá tem corrido bastante aí com o trabalho para apresentar aí um evento, uma feira de agro que vai ter, e tem trabalhado bastante, né? Todos os dias até tarde, inclusive hoje, amanhã, ontem. Então, meus estudos também, final de semestre, tem apertado bastante. E teve um dia ao ponto que eu falei assim, amor, eu acho que eu vou desistir desse seminário, porque tá muito difícil, tá muito apertado. E eu tô tendo o Grego 3. Quem vê eu postando os negócios no grupo dos estudos não vê que eu posto chorando. Não vê as lágrimas correndo na Bíblia. Mas eu vejo que é o tratamento de Deus na minha vida. Quando eu tive aí no estudo na sexta, né, que o Paulo falou do Eu Sou e pôde comentar, e aí eu pude abrir a Bíblia em grego e eu vi que isso é graça. Porque quase toda aula o professor dele fala, né, que são poucos que realmente estão à frente de ministérios que podem ter esse privilégio, né, de conhecer as línguas originais. E então eu tive a prova, pela graça de Deus eu passei também para o meu último grego, que vai ser a exegese. E por que eu estou contando tudo isso? Porque a graça de Deus, essa está sendo a minha primeira palavra que eu consegui montar olhando todo o texto em grego. Então, assim, não estou falando, nossa, vai ser a palavra, mas pelo menos assim, eu identifiquei que já foi um tratamento de Deus na minha vida, porque isso realmente é um privilégio. Para isso, vamos abrir então a leitura de hoje lá em Lucas 5, 17 a 26. Isso, Lucas 5, 17 a 26. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com eles para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-no no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levante-se e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a vocês, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Amém. Vamos fazer uma oração. Bem, Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra, Pai. Obrigado porque o Teu Espírito, Pai, fala conosco por meio dessa palavra. Peço que o Senhor continue abençoando, Pai, essa congregação, abençoando esse tempo, Pai. Que seja um tempo mesmo, Deus, separado pelo Senhor para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esse mesmo texto, você pode estar identificando ele lá em Mateus 9, de 1 a 8,
e Marcos 2, de 1 a 12, caso você queira anotar a referência. Mas hoje eu quero estar trabalhando só Marcos 2, 1 a 12. Mas hoje eu quero estar trabalhando só a referência em Lucas, porque muitas vezes a gente tem essa mania de querer tirar a autoridade do texto. Porque às vezes a gente vai buscando textos similares achando que um vai completando o outro. Mas cada texto ali no seu contexto, dentro de cada evangelho, ele já é um texto completo. E então por isso eu quero estar trabalhando só o texto em Lucas, para a gente não tá correndo esse risco de eu vir aqui criar um quarto evangelho segundo Guilherme, segundo pregador, segundo seu Pedro, segundo Silas, segundo Haroldo. Vou falar segundo Renato e Letícia também, porque eu acredito que vocês podem estar aqui também trazendo palavra. Mas, então, eu quero me ater ao livro de Lucas e também exatamente pela beleza que o livro de Lucas é. A partir do momento que a gente começa a estudar o livro de Lucas, e não só o texto, mas a forma que Lucas escreve, para quem Lucas está escrevendo, se vocês voltarem lá no capítulo 1, vocês conseguem ver que todo o evangelho de Lucas ele foi patrocinado por Teófilo, digamos assim, né? Teófilo era um grego gentio. Teófilo, Teófilo, amigo de Deus. O Ademar de Campos aí inspirou no Teófilo para estar escrevendo a música. Amigo de Deus, quem não conhece, escuta, é uma música maravilhosa, linda. E então ele fala que igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. E essa plena certeza aqui é ter mesmo essa segurança, essa solidez, né? Para que Teófilo consiga então identificar aquele Jesus que ele ouviu falar, aquele Jesus que ele pôde conhecer às vezes só de ouvir, né? Mas agora Lucas então traz todo o relato aqui para nós e para eles, né? E eu quero estar trabalhando isso também porque a forma que o Evangelho de Lucas foi escrito, considerando todo esse contexto, considerando aí um diálogo, né? Mais ou menos nesse sentido. Mas até mesmo a constituição que Lucas faz aqui, onde a gente tem esse prefácio, capítulo, versículos de 1 a 4 daqui, você vê que Lucas, ele escreve num estilo mais clássico, ele faz como se fosse uma dedicatória para Teófilo. E a partir daí, então, Lucas já trabalha um estilo algo mais próximo de hebraico, porque a partir do momento que você vai passando aí os textos, você vê que tem muitos cânticos, porque ele vai narrando todo o nascimento de Jesus, de João Batista. Então tem aí o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico de Simeão. E a partir do capítulo 3, então, a gente tem já esse grego comum, o grego koiné. E toda essa narrativa, a gente entende que para estar aqui pregando essa narrativa, uma narrativa que inicialmente foi uma narrativa voltada para Teófilo, depois então expandiu para a comunidade, depois expandiu até hoje para todos nós, a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo no manuseio da palavra, a partir do momento em que eu e qualquer um aqui de nós estamos expondo esse texto para vocês. E aqui uma gotinha de hermenêutica, porque acaba que a gente tem que abrir o livro da teoria também para estar aqui entendendo o que a gente está falando, entendendo o que a gente está fazendo. Mas para hermenêutica tem um autor que ele cita que para você conseguir criar uma pregação expositiva, ou qualquer mesmo meio de pregação, mas que você consiga ter um estudo bem fundamentado, você precisa aí de ter pelo menos 4 pontos. E aqui eu já vi que esse autor ele não é presbiteriano, porque não é nem 3 nem 5 pontos, né? Ele cravou bem no 4 ali. Mas o primeiro ponto é a própria integridade do texto, né? Você poder ter essa reprodução com fidelidade. E vocês vão entender o porquê que eu estou
comentando tudo isso. Talvez vocês já tenham alguma ideia do porquê que eu estou comentando tudo isso. O segundo ponto é a coesão, e é por isso que eu quero me ater somente ao livro de Lucas. Não quero passear em Mateus, não quero passear em Marcos também, porque aqui eu entendo que Lucas ele colocou isso intencionalmente dentro desse capítulo, dentro dessa narrativa, né? Terceiro ponto é o movimento e a direção que o texto está indo, ou seja, o propósito, o objetivo dessa passagem. Da mesma forma, então, a gente tem que buscar entender por que o capítulo 5 está aqui, entendendo que hoje também não era capítulo, né? Os editores atuais que colocaram. E a aplicação, então, ao final, que é a relevância desse texto ou da palavra para os dias atuais. E eu acho bonito toda essa construção dentro da hermenêutica, dentro do contexto de Lucas, porque exatamente pelo fato que tudo isso foi cuidadosamente investigado, Lucas fez toda essa questão de colocar um texto em ordem. E aí muitas vezes a gente vem e quer bagunçar toda a construção de Lucas. E como eu pude comentar, a partir do momento, então, é bom que vocês vão vendo que ó, já foi uma parte. Falta 6. E toda essa construção, toda a forma que Lucas vai narrando para Teófilo, a gente conseguindo identificar umas nuances do tipo: Teófilo, você conseguiu entender isso que eu disse? Teófilo, você entendeu que foi nesse sentido que eu falei? Teófilo, você viu isso aqui? Você conseguiu perceber esse detalhe? Você percebeu que esse detalhe faz toda a diferença no final? Então, é mais ou menos nessa linha que eu quero tá trabalhando. E aí, da mesma forma que a gente consegue chegar na conclusão, eu vejo que Teófilo lá também, há tantos anos atrás, ele olhou e pensou: nossa, então é esse o Jesus que eu pude estudar, é esse o Jesus que eu pude entender, que eu ouvi falar, né? Então, mas vamos ao texto. Lucas 5, então, ele já nos apresenta aqui a partir do 17 que Jesus ele já possuía uma fama. A gente pode ver aqui já no capítulo 4, no verso 37, diz assim: e a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Por quê? Porque aqui Jesus já passou pela tentação, Jesus já começa então o seu ministério e já começa aqui pela narrativa de Lucas um ministério de curas e pregação do evangelho. Porque no capítulo 4, Jesus já cura um endemoniado em Cafarnaum, ele já cura a sogra de Pedro, não vou fazer nenhuma piada, já cura e já faz muitas outras curas, gente? Deus está vendo o que está no coração de vocês. E apesar de Jesus ter falado, ele repreendia as pessoas para que não espalhassem isso, ainda assim era tanto milagre, era tanta coisa boa que a fama de Jesus seguia percorrendo. Então Jesus prega nas sinagogas, Jesus chama os primeiros discípulos no capítulo 5, Jesus cura um leproso ainda no 5, e então a gente entra no texto em si, que é o paralítico em Cafarnaum. Se a gente voltar aqui no versículo 15, Jesus também fala: porém que se dizia a respeito de Jesus, se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curados de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então é nesse cenário que Jesus se encontra e a gente se encontra aqui nessa manhã. Uma fama de Jesus, onde Jesus ia, as pessoas iam atrás para ver os milagres, para às vezes ser o fruto desse milagre. Então, passado essa cura desse leproso, Jesus então se retira, e alguns dias depois, Jesus provavelmente se encontrava numa casa, porque a gente vê ali todo um cenário que a gente pode identificar depois de telhado. E aqui tem a placa, né? A lotação máxima de 68 pessoas. Isso é sentado, em pé? Vocês sabem dizer? Não. É o máximo. É o máximo. É o máximo. Em pé e sentado. Entendi. Aqui tem uma metragem calculada por pessoa, mas não diz se é por em pé ou sentado. Né? Entendi. Só a norma. Pode ser de joelho também. Pode fazer amém. É isso aí, aos domingos Eu visualizo assim.
Amém. Então imagina esse lugar, se a gente tem aqui 68 pessoas, lotação máxima, imagina 300 aqui. Então você consegue imaginar que a gente em cima do balcão, a gente aqui em cima do fundo preto aqui, a gente nas cadeiras, em cima das cadeiras, gente lá de fora, gente assim, amontoado e onde der para caber, estava cabendo. E esse é o cenário então, mas tem uma coisa que já começa a chamar a atenção a partir daqui. Que diz, logo no 17, fala assim: aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e nessa lotação máxima da casa, achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E então, a primeira coisa que a gente se pergunta é o que é essa caravana dos fariseus, os mestres da lei, está fazendo ali? Uma caravana que saiu de todo lado. Aqui a gente vê das aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Provavelmente, então, eles ouviram falar desse Jesus e, opa, vamos montar a nossa caravana, grupo de WhatsApp, cada um na sua região, a gente se encontra num ponto e vai juntos. E meu caro amigo Teófilo, vamos voltar lá pro original. Por que Lucas está falando assim com Teófilo? Teófilo, observe, achavam-se ali sentados fariseus e mestres da lei, mesmo num lugar de lotação máxima. Teófilo, primeira coisa que eu quero te mostrar, te apontar, é que num cenário onde a casa está cheia, você pode observar que a religião ela vai servir somente a si mesma. Porque a religião, em um lugar onde está todo mundo, onde muitas das pessoas estão buscando cura, a religião não se importa quem está sentado, quem está precisando de sentar, quem está precisando de sentar. Teófilo, a religião sempre vai querer estar sentada, sempre vai querer estar acomodada, independente de todo o cenário. E que entendam, claro, quando eu falo de religião, é de uma forma pejorativa, tá, gente? E tem quem já viu The Chosen, esse episódio, isso mostra muito claro. É bom a gente ter essas séries assim, né? Tem uma teologia para isso, Paulo, depois você consegue me ajudar aí. Mas que é uma teologia que mostra o texto vivo, né? E muitas vezes essa teologia ela é feita dentro das séries, dentro dos filmes. Então, assim, não sei quem lembra desse episódio, lembra da casa lotada, lembra lá do Nicodemo chegando e o povo deixa passar, né? Vai deixando passar, os religiosos, os fariseus estão chegando, deixa eles entrarem, deixa eles verem o que está acontecendo. Mas lá em Lucas 22, versículos 25 a 27, diz assim: o rei dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. E é exatamente essa imagem dos religiosos que a gente vê aqui nesse contexto. São eles sentados à mesa, quase que aguardando serem servidos. Quase que aguardando, só vendo o movimento, só vendo, opa. E é interessante que é como você chegar em um hospital lotado. Imagina aquela pediatria ali, cheio de criança com febre, passando mal, e as mães. E aquela unidade lotada de saúde. É como se o acompanhante esperasse deitado na maca e o paciente tivesse que esperar aguardando em pé. É quase esse cenário que a gente pode identificar aqui. E Jesus estava ali pregando e curando. Então, e no versículo 17 diz que o poder do Senhor estava com ele para curar.
E ninguém tinha essa coragem de tirar os religiosos dali, tirar aquele povo que estava ali acomodado, tirar ali aquele povo que estava só no não me toque, deixa eu só observar. Mas novamente a gente pode ver lá em The Chosen, porque a gente entende que a religião da época, a religião de hoje, ela não mudou, só muda os personagens, às vezes nem muda as vestimentas, porque a gente vê que tem igreja aí que ainda usa todos os apetrechos, mas porque a religião, e novamente nesse sentido pejorativo, ela causa esse medo, ela causa esse senso de justiça própria, porque a partir do momento em que eu vejo um religioso sentado, eu olho para ele e penso, não, ele merece estar ali, porque ele estudou, porque ele foi escolhido de Deus, porque ele é mais próximo de Deus, porque ele é o amigo de Deus, porque ele faz tudo corretamente, ele dá todo o dízimo corretamente, e perante ele eu não sou ninguém, perante esse fariseu, perante esse mestre da lei, eu não sou ninguém. Então a gente começa a trazer esse senso de justiça própria. E esse medo também, porque quem sou eu para tocar no homem de Deus? Quem sou eu para falar que esse homem de Deus, ele pode se levantar? Então assim, mas é interessante que o próprio Jesus, ele estava pronto para tirar esses mestres da lei, esses fariseus da cadeira. Ele estava pronto para fazer esse povo cair da cadeira. Figurativamente falando, claro, mas a gente vai chegar lá. Versículos 18 e 19, então, diz assim: vieram então... Deixa eu tirar esse... Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocaram diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas diante de Jesus. E aqui, meus irmãos, é onde que Deus tem que ter mais misericórdia de nós, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu esse texto sendo pregado, essa passagem sendo pregada, e eu tenho certeza que 99% das vezes a ênfase desse texto estava onde? Nos amigos. Sabe por quê? Porque lá em Marcos, se você for em Marcos vai estar que são 4 amigos. E aí é que toda desgraça começa a acontecer. Porque aí o pregador, o que ele faz? Ele pega esses 4 amigos e dá como se fosse ou um sentimento, ou alguma característica. Então, por exemplo... Estações do tempo, Então, o primeiro amigo é a ousadia. E aí vai 10 minutos falar da ousadia, que não sei o quê. É o planejamento. O segundo amigo é o planejamento. Aí vai mais 10, 15 minutos da sua perca de tempo ouvindo isso. E vai o terceiro amigo, e vai o quarto amigo. Aí o que acontece? O pastor vai lá, faz o apelo no final, porque se você quiser vir receber a unção dos 4 amigos, e toma posse, e receba, porque hoje você vai pegar a sua maca e você vai sair daqui andando. Então assim, meus irmãos, eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por andando de qualquer jeito, saindo num carro. Abortado. Exato. É triste, né, gente? A gente tá rindo aqui, mas eu tenho certeza que todo mundo já participou desse culto, dessa palavra, e foi lá na frente. Alguém já falou amém pra... Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem nunca foi iludido? Já ouviu? Já achei lindo? Já achei lindo, já fui lá na frente. Senhor, os 4 amigos, glória, e enfim. Mas graças a Deus fomos alcançados pela graça. Glória a Deus. Amém. Essa é a certeza. Mas, e a partir do momento que a gente consegue identificar que esse tipo de pregação, que esse tipo de palavra, ela tá equivocada em muitos modos,
a gente consegue entender também a intenção do pregador nessa linha, porque a partir do momento em que há pregações dessa forma, em que há pregações nesse sentido, você entende que o caminho do pregador vai ser um só. Ele está seguindo ali um rito, seja por meio das 4 características, das 4 estações, e ele é um rito, ele é um caminho para você poder então alcançar isso, alcançar aquilo, e aí trazer aquela oferta, porque no fundo, meus irmãos, esse pregador ele quer achar que você pode ser como um religioso, alguém que merece ter esse lugar de assento. E é interessante, irmãos, que o próprio Cristo ele rejeitou esse lugar de assento dos religiosos, porque Cristo ele se sentou em uma outra mesa, e essa outra mesa ela apontava para a cruz do Calvário. E a mesa dos religiosos é uma mesa que serve a si mesmo, é uma mesa que vende os seus negócios, é uma mesa que vende a fé em troca de algo político, a fé em troca de amizades, a fé em troca de uma influência. E essa mesa, irmãos, a gente tem que fugir dela, irmãos, porque Jesus tem uma outra mesa preparada para a gente. E essa mesa, ela aponta para a cruz do Calvário. Tem um corinho antigo, não sei quem aí lembra, mas ela fala assim: aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências e mesmo assim vou indo. Aí que Meus irmãos, não, gente, isso é música sertaneja, mas tem hora que isso é, acho que é Henrique e Juliano, alguma coisa assim. você acha, né? E o povo levantava a mão, porque infelizmente essa música eu acho que ela é mais crente que muita música mas infelizmente tem muitos pregadores que não entenderam esse corinho, porque eles querem se arriscar, eles querem pregar da forma que entendem que deve pregar, porque essas pregações eles querem mostrar que você é capaz, porque você pode alcançar essa unção dos 4 amigos, porque isso vai fazer você mudar o seu mindset. E alguns meses atrás, não tem muito tempo, eu acho que isso foi em maio, em uma dos perfis de líderes que eu sigo de outras igrejas, o tema do culto ia ser poder e alta performance. Então, assim, infelizmente, é isso que tem sido pregado em muitas das igrejas por aí. Mas então, Jesus, na sua infinita graça, ele vai lá e derruba esses homens desse banquinho. Versos 20 e 21 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se e ande? E eu acho essa passagem, mais uma vez, maravilhosa. Esse texto, ele é maravilhoso em todo o seu contexto, porque eu fico imaginando a cara desses fariseus, desses mestres da lei. Vocês estão vendo esse cara aí? Isso não é sabe aquele olhar? Quem é casado tem esse olhar. Esses dias eu e a Tainá, a gente foi no mercado e a gente já chegou numa fase da vida em que a gente tem que anotar as senhas, porque senão a gente esquece. Tá tudo certo. Pra vocês verem. E então eu entreguei o cartão pra Tainá, a Tainá só me olhou assim. O que é que eu entendi? Cadê a senha? A senha do cartão é essa? E eu fiz assim. E deu certo, era a senha que cada um imaginou ali.
E eu fico imaginando esses fariseus nessa mesma linha também. Vocês estão vendo esse cara? Esse cara tá colocando berinjela na grelha. Vocês estão vendo isso? Esse cara tá queimando pão de alho. Quem que tá chamando esse cara pro churrasco? O cara trouxe golé pro churrasco, gente. Como é que pode um negócio desse? Então, assim... E eu acredito que era exatamente esse tipo de sentimento que os fariseus estavam tendo. Por quê? Mais uma vez, queridíssimo Teófilo, vocês lembram da passagem da purificação do templo, em que Jesus ele chega, começa a destruir todo o câmbio, todas as vendas, e falam que estou fazendo do templo um mercado? É exatamente esse mesmo sentimento de Jesus com os fariseus. Porque no fundo os fariseus eles não estavam preocupados com teologia. Eles, nossa, mas será que esse é realmente filho de Deus? Vamos voltar lá no Antigo Testamento, ver aí as profecias, vamos ver se é ele mesmo, se tudo aponta para ele. Não, esses homens eles estavam preocupados com o mercado que eles faziam da religião. Porque até então, para o Antigo Testamento, havia um rito para perdão dos pecados, a questão de todos os sacrifícios. Só que aí Jesus chega, mas esses homens, eles continuam usando esses ritos, só que eles começam a lucrar com esses ritos. Então eles começam a fazer esse comércio dentro do templo, porque havia a moeda do templo, era uma moeda diferente da que corria no povo. Então você chegava no templo e você fazia esse câmbio. Só que muitas vezes esse câmbio era tipo a gente bonito chegando aqui em real, chegava lá e era euro, era dólar. Então assim, a gente vê exatamente esse sistema de mercado da religião. E era exatamente essa a preocupação dos fariseus. Porque, opa, esse homem agora está curando sem precisar de dar oferta, sem precisar de fazer o câmbio, sem precisar de vir e seguir todo o ritual, beijar meus pés, sem me adornar, sem me adorar. Opa, esse cara vai acabar com a nossa religião, esse cara vai acabar com tudo que a gente tem construído aqui. E aquela passagem que a gente lê, acho que alguém pregou ela esses dias, em que os odres velhos estavam para se romper porque o vinho novo ele estava chegando e estava para mudar todo esse sistema que os religiosos, que os fariseus, eles haviam ali construído para lucrar em cima da fé das pessoas. Porque a própria passagem diz aqui que o que salvou foi a fé, não foi a ousadia, não foi o planejamento dos quatro amigos, não foi a unção dos quatro amigos, mas foi exatamente essa fé de que eles poderiam ser curados, que o paralítico poderia ser curado. Então Jesus foi lá, além de perdoar os pecados dele, ele também traz a cura. Meus irmãos, o que Cristo está querendo mostrar aqui é que o reino de Deus, ele é chegado para aquele povo, ele era chegado para um povo que sofria na mão dos religiosos, que sofria na mão de religiosos que faziam conchavos políticos com Roma, que sofria na mão de homens que não os viam como pessoas, mas sim como gente que poderia custear o fariseu que poderia se assentar ali, custear todo esse sistema. E versículos então 24 a 26 diz assim: mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos e, pregando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Teófilo,
Todos davam glórias a Deus, todos estavam cheios de temor, porque a graça, ela foi de encontro ao miserável. Porque a graça alcançou a miséria daquele homem, aquele homem, então, ele pôde ser transformado. Isso é o movimento do reino, isso é o movimento porque é um evangelho em que ele é pregado, é um evangelho que ele, então, ele vai sendo espalhado. E coisas extraordinárias foram vistas, não só porque aquele homem, ele pôde levantar e ir para casa andando, mas coisas extraordinárias foram vistas porque enquanto a religião ela precisava de um rito, enquanto você precisava de seguir todo um passo a passo para que talvez Deus olhasse para você, Jesus não, o Evangelho não. O Evangelho chegou onde a religião não chegava, o Evangelho fez coisas o que a religião não fazia. Coisas extraordinárias foram feitas porque o Evangelho verdadeiro, ele pôde alcançar corações. E o Evangelho, ele faz muito mais do que os homens que estão sentados ali. O Evangelho faz muito mais do que a unção dos 4 amigos, porque o Evangelho, ele por meio de Cristo, ele trouxe toda a autoridade para perdoar os nossos pecados. Coisas extraordinárias foram feitas, porque o próprio Cordeiro de Deus, ele estava ali para tirar o pecado do mundo. Amém? Fiquem de pé. Vamos estar orando. Amém, Deus. Te damos graças, Pai, porque o Teu reino, ele é chegado a nós, Deus. Te damos graças porque o Senhor é o Cordeiro de Deus, Pai, que tira o pecado do mundo, Pai. Obrigado porque o nosso único mediador para chegar até o Pai é o próprio Cristo, Deus. Obrigado porque não precisamos de um sistema religioso, Pai, corrupto, Pai, para que conseguimos chegar ao Senhor, porque nós sabemos que essa não é a verdade, Pai. Sabemos que a verdade, ela é o próprio Cristo, Pai, o Filho encarnado, Deus. O Filho que pisou nessa terra, Pai, e abriu mão dessa mesa dos religiosos, Pai, para poder partir o pão em uma mesa que apontava para a cruz do Calvário, Pai. E te damos graças porque é esse Cristo que nós podemos adorar. Te damos graças, Pai, porque é por meio desse Cristo, Pai, que a gente consegue ver coisas extraordinárias, Pai, porque só o Teu Evangelho pode te trazer, só o Evangelho do Cristo encarnado, Pai, do Cristo morto e ressurreto, Pai, pode te trazer para nossas vidas, Pai. Te damos graças porque esses homens viram coisas extraordinárias, Pai. E depois de muitos, muitos anos, Pai, nós seguimos vendo coisas extraordinárias, Pai, porque podemos sentar na Tua mesa e partir desse pão, Deus. Obrigado porque não há nada mais extraordinário porque a Tua cruz, Pai. Não há nada mais extraordinário do que a Tua morte e ressurreição, Pai. E é nessa palavra em que temos o fundamento da vida eterna, Pai. Entender, Deus, que é só no Senhor que podemos encontrar toda a cura que nós precisamos, Pai. E obrigado, por Deus, porque o Senhor tem toda a autoridade, Deus, para nos curar e para perdoar todos os nossos pecados, Deus. Assim te damos graças, te louvamos, te adoramos e te bendizemos, Pai, em nome de Jesus, porque só Tu, Deus, só Tu és santo, Pai. Obrigado porque podemos identificar no Senhor, Pai, que a religião ela está errada, Pai. Obrigado porque só o Teu Evangelho, Pai, traz essa vida, Pai. Só o Teu Evangelho, Pai, pode mesmo, Deus, fazer com que cheguemos ao Senhor, Pai. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Amém.